Os casos de LER, lesões por esforços repetitivos, têm sido cada vez mais frequentes. Por isso, muitas empresas estão criando alternativas para prevenir a doença. No início, as dores não são constantes. Elas aparecem de vez em quando e depois somem. LER são lesões de esforço repetitivo, também chamada de DORT, que é doença ortopédica relacionada ao trabalho. Inicialmente, começa com sensação de peso, dor no membro afetado, sensação de cansaço, formigamento e, nos casos mais graves, muita dor e a pessoa não consegue segurar pequenos objetos e fazer determinados trabalhos em casa. Dona Ângela é cabeleireira há 11 anos e há 6 sente as dores provocadas pelo trabalho com as escovas, que duram de 15 a 40 minutos. À tarde que você sente a dor, a hora que você termina o trabalho, cada dia piora. As lesões por esforços repetitivos atingem todas as camadas sociais, desde professores, digitadores, caixas de bancos, supermercados, até médicos e dentistas. E para evitar esse tipo de problema, a melhor coisa ainda é a prevenção. Nesta concessionária, todos os dias pela manhã, os funcionários ocupam 15 minutos do tempo fazendo exercícios de relaxamento e prevenção às lesões por esforços repetitivos. Uma prática considerada ideal por médicos e fisioterapeutas. Esse trabalho de prevenção consiste em exercícios de aquecimento e alongamento, em pausas durante o turno de trabalho e em educação contínua, educação permanente, no sentido de orientar o trabalhador, o funcionário, a adquirir bons hábitos de postura no trabalho. SPTV. Hoje aqui no SPTV a gente conversa sobre doenças do trabalho. Dados do Sindicato dos Bancários de Rio Preto revelam que do ano passado para cá, o número de trabalhadores com a doença aumentou em 25%. O nosso convidado é o fisioterapeuta, especialista em doenças do trabalho, Rubens da Silva. O que são as doenças do trabalho? As doenças do trabalho são doenças adquiridas durante a atividade laboral, ou seja, durante a execução das tarefas desenvolvidas no trabalho, né? São doenças que normalmente surgem em decorrência de solicitação acentuada de determinadas regiões do corpo, né? Principalmente nas mãos, nos dedos, nos punhos? Principalmente. O acometimento dessas lesões por esforço repetitivo, elas têm predileção pelo membro superior, ou seja, pelo braço. Numa escala de proporção, nós temos os dedos e a mão, um acometimento maior, os dedos e o punho, perdão. O cotovelo e o ombro também são regiões bastante acometidas por essas lesões. Nós falamos em dados do Sindicato dos Bancários, né, no aumento de 25% no número de pessoas prejudicadas por essas lesões do ano passado para cá. Os bancários são os principais atingidos por esse tipo de lesão? Sem dúvida alguma. Eles fazem parte da categoria profissional que detém, infelizmente, uma incidência maior de acometimento por lesão por esforço repetitivo. E, além disso, o Sindicato dos Bancários ele tem a preocupação de fazer levantamento estatístico para poder controlar ou para poder até ter um conhecimento mais profundo da evolução dessa doença dentro dessa categoria profissional. Em função da grande solicitação manual de dedos em processos de digitação, em uma atividade manual intensa, a sobrecarga nessa região é maior e o acometimento se faz dessa forma. A Edneuza de Andradina, ela quer saber quais são os sintomas da LER. E a Simone, ela quer saber, quando a pessoa apresenta esses sintomas, ela pode trabalhar normalmente? Bem, os sintomas, eles são variáveis, são 3 ou 4 graus de estágios de evolução da doença. O sintoma inicial, que talvez seja o mais importante, o principal a ser detectado, é uma dor inconstante durante a atividade, ou seja, um formigamento ou uma dor pequena que logo passa. Só que você percebe que ela sempre ocorre e sempre passa, vamos dizer assim. Então, denota-se ou nota-se aí que alguma coisa está irregular, ou seja, está havendo uma solicitação demasiadamente grande de uma determinada região e ela começa a se manifestar por
um quadro de sintomatologia dolorosa, de dor. Wesley de Alcântara, de Birigui, desculpe, o senhor não concluiu ainda a sua resposta? Pode Com relação a se a pessoa pode trabalhar, ela pode trabalhar, mas o ideal seria de que ela, ao detectar ou notar alguma alteração orgânica desse sentido, como a dor, por exemplo, ela procure entrar em contato com o serviço médico da empresa, enfim, procure uma orientação médica para que possa se detectar precocemente. Quanto antes, melhor. Melhor, né? sem dúvida alguma. Já respondeu a pergunta do Wesley de Alcântara de Birigui, que diz que sente dores, o que ele deve fazer? Então, procurar orientação médica. Orientação médica. A Luciene de Mirandópolis, ela quer saber se quem faz trabalhos manuais, como bordado, corre o risco de ter LER. Sim, toda atividade que denote em esforço prolongado e repetição, ela é passível de lesar uma estrutura orgânica, como um tendão, um músculo ou um ligamento. A gente fala doença ocupacional porque está relacionada ao trabalho, mas atividades de vida diária, as atividades domésticas, também podem levar a acometimento de lesões por esforços repetitivos, sem dúvida alguma. Tá certo. E LER, lesões por esforços repetitivos, é o nosso assunto, é o assunto que estamos discutindo aqui no estúdio. Você também pode participar pelo telefone 0800 553 553. A ligação é de graça. E a seguir, Catanduva abre inscrições para cursos profissionalizantes. E você vai ver também, Hemocentro de Rio Preto faz campanha para aumentar doações no final do ano. E voltamos a conversar aqui no estúdio sobre LER, lesão por esforço repetitivo, com o fisioterapeuta Rubens da Silva. Temos algumas perguntas aqui de alguns telespectadores. E a Juscelaine, de Rio Preto, diz o seguinte: adquiriu LER, trabalhando em computador, não deu para entender, trabalhando com o computador. O médico recomendou mudanças na profissão. Não tem cura. Ela nunca mais poderá voltar a mexer com o computador? Provavelmente, essa orientação de mudança de profissão poderia ser talvez uma mudança de função, né? Se ela se utiliza do computador para desenvolver sua atividade laboral, ela poderia continuar na atividade laboral desempenhando uma outra função. Porque foi uma posição forte, né? É uma posição muito forte, definitiva, é difícil concluir assim. Com relação a se não tem cura, a cura existe sim, e ela deve buscar todos os recursos disponíveis. Nós temos pautado sempre pela detecção precoce das lesões, para que seja possível o tratamento conservador, dentre eles o medicamentoso e o tratamento fisioterápico, mas os recursos da medicina também têm evoluído muito, e os recursos cirúrgicos, o tratamento cirúrgico, também já é uma possibilidade, né? Estamos falando de um caso hipotético, né? Eu não sei o caso da telespectadora se realmente é esse, mas eu acho que ela deve buscar todas as orientações e todos os tratamentos possíveis e com critério científico, claro. A Eliana de Mirassol, ela quer saber qual é o exercício que uma secretária que trabalha o dia inteiro sentada, digitando, o que ela tem que fazer? Algum exercício que possa ser feito no local mesmo, no trabalho, uns 15 minutinhos antes, como é que funciona? Sim, se a atividade profissional dela requer a postura prolongada, na posição sentada, o primeiro passo que ela deve fazer é alternar essa postura sentada com uma postura em pé. Isso pode ser feito dentro do que a própria lei determina, ou seja, pausas a cada 50 minutos de hora trabalhada, uma pausa de 10 minutos, onde ela possa levantar-se, fazer um alongamento, um autoalongamento no próprio local, no próprio posto de trabalho, né? São medidas bastante simples e fáceis de serem executadas no próprio ambiente de trabalho, né? Alternar as posturas e um autoalongamento talvez ajude essa secretária, sem dúvida alguma. A Aline de Rio Preto, ela coloca que ela já está afastada do trabalho há 2 anos, recebendo salário. Ela gostaria de saber se ela tem direito a algum tipo de indenização por causa da lesão. Aí é uma questão legal, uma questão jurídica a ser levantada. Você tem, no caso da lei, você tem 2 aspectos, o aspecto trabalhista e o aspecto civil, né? Se ela tem direitos, era preciso se averiguar se a lesão que a afeta ou que a acometeu tem uma relação direta com a atividade que ela desenvolvia. É preciso que a gente tenha discernimento para esclarecer muito bem isso. Para que as pessoas tenham direitos trabalhistas resguardados, é preciso que haja um nexo causal, ou seja, que exista uma relação entre a atividade que ela desempenha na empresa e a lesão que surgiu. Comprovado isso, talvez haja essa Comprovado isso, talvez ela possibilidade, tenha né? direitos adquiridos. Tire as suas dúvidas, então, sobre doença no trabalho. Participe da nossa entrevista. O telefone é 0800 553 553, repetindo, 0800
553-553. A ligação é de graça. E logo após o intervalo, lei proíbe a pesca predatória do tucunaré em Rubinéia. Lesões por esforços repetitivos. É sobre isso que continuamos falando aqui no estúdio com o fisioterapeuta Rubens da Silva. O Tatiano de Votuporanga pergunta o seguinte: se uma pessoa com sintomas de LER deve procurar direto um fisioterapeuta ou precisa passar primeiro por um outro especialista? Se a pessoa cometida pela lesão tiver na empresa onde trabalha um serviço médico, ela deve procurar o médico do trabalho responsável pelo programa de controle médico e saúde ocupacional dessa empresa. O primeiro procedimento para que esse médico, então, possa encaminhar para um especialista. Caso seja um cidadão que tenha apresentado os sintomas por atividades de vida diária, atividades domésticas e não relacionadas a uma atividade laboral propriamente dita, ela pode procurar um fisioterapeuta, sim, que tem todas as condições de um exame clínico detalhado para poder detectar a presença ou não dessas lesões. A Josi de Rio Preto, ela é estudante de fisioterapia e ela quer saber qual é o trabalho que uma fisioterapeuta pode fazer nas empresas para evitar LER. Algumas dicas simples, o que a pessoa pode estar fazendo mesmo? Eu acho que está aí a grande chave para a solução. A gente deve sempre enfocar que é importante prevenir. A gente não tem que enfocar tanto a atenção para o tratamento, e sim para a prevenção. Nesse sentido, essa colega, ela tem um leque de atuações que pode ser feito dentro de uma empresa, desde de um programa de prevenção pré-determinado ou pré-estabelecido, que passe por palestras contínuas ou orientação contínuas de correção postural, de levantamento de peso, um levantamento do local de trabalho para fazer uma análise ergonômica e uma provável intervenção ergonômica. E um trabalho de conscientização, né? Principalmente conscientização do funcionário de que ele pode se autocorrigir, ele pode corrigir sua postura, ele pode se autoalongar, ou seja, o funcionário ele tem como se cuidar. Se a empresa tiver vontade de ter um serviço dessa natureza, eu acho que aí fica transferido para o funcionário a boa vontade de se adaptar às regras e se cuidar, né? Basicamente isso. O Silvio de Castilho sugere um rodízio nas funções, né? Que as empresas deveriam fazer um rodízio nas funções. Em se tratando de linha de produção, isso é muito difícil de se fazer. Poderia se adotar, mas para a gente ter isso como uma meta dentro de um programa de prevenção, era preciso que se conheça detalhadamente todas as funções, para que você não tenha um comprometimento das etapas de produção, né? Nós estamos falando de medidas de prevenção a serem introduzidas dentro de empresas, mas dessas medidas elas têm um critério ou um caráter que obedece às normas e às regras de produção da empresa. Uma atividade associada. Melhorar a produtividade com qualidade de vida não significa interferir na produção. Muito pelo contrário, o objetivo é o oposto. Melhorar a produtividade, melhorar a qualidade de vida, aumentar a produção e ficar bom para todo mundo, né? Ok, nós temos muitas perguntas aqui, a gente não vai ter tempo de responder todas ao vivo, então o senhor se compromete a responder aos nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Ok, muito obrigada pela entrevista. E você...